líder da resistência francesa durante a ocupação nazista, homem obstinado e perseguidor da glória, presidente de um dos maiores países da Europa, ele sofre um atentado político. Balas contra Charles de Gaulle. Charles de Gaulle nasceu em 1890, na França. Ele era filho de um professor e cresceu em uma família da classe média. Aos 19 anos, ele entra para o exército no 33º Batalhão de Infantaria, onde fica um ano, e passa para a Academia Militar de Saint-Cyr. Em 1914, já oficial, ele entra na Primeira Guerra Mundial, mas é ferido. No ano seguinte, ele consegue o posto de capitão, e vai ser em 1916 que ele participará de uma das batalhas mais cruéis e decisivas que a Primeira Guerra Mundial teve, a Batalha de Verdun. Porém, ele acaba preso em um campo de concentração e vê o Império Alemão assinar o armistício de dentro da prisão. De Gaulle se casa em 1921 e passa a dar aulas de História Militar. Com a ajuda de um amigo, ele ascende em posições dentro do exército francês, chegando ao posto de major. Entre 1929 e 1930, ele cumpre missões no Líbano. Sendo um homem de visão dentro do exército, ele idealizou uma guerra movida por carros blindados e grandes massas de infantaria. Porém, na época, não eram vistos com bons olhos esse tipo de posição sobre o exército, e a França se preocupava com o fortalecimento de uma estratégia mais defensiva. Em 1940, após invadir a Polônia, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, o exército nazista invade a França, e a teoria de Gaulle se mostra correta. A França necessitava de um exército mecanizado e ágil, e se tivesse, teria resistido por mais tempo à invasão alemã. De Gaulle tenta manter a moral do exército alta e transferir a guerra para o norte da África. Porém, os oficiais superiores a ele confirmam a capitulação da França. Ele se refugia na Inglaterra, de onde vê cair ao chão toda a sua reputação política e militar. Ele tenta organizar um núcleo de resistência, porém, só recebe amarguras e negações. No fim de 1940, o governo fantoche colocado na França pelo controle alemão é denunciado por Charles de Gaulle, e ele se vê na posição do único líder francês livre de qualquer influência. Mesmo assim, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, não lhe dão nenhum crédito. Ele tem uma atuação considerável na retomada da França em 1944, porém, continua em constantes atritos com o governo britânico e americano. De Gaulle consegue aumentar o prestígio do Comitê Francês de Libertação Nacional e assume o posto de restaurador da ordem da República Francesa, lutando contra os interesses de outras potências, das colônias e de inimigos políticos dentro do próprio país. Ele passa a julgar e condenar todos os colaboracionistas do regime nazista e firma tratados de controle sobre as antigas colônias. Porém, em 1945, ele renuncia ao posto de presidente. Em 1956, o parlamento francês aceita o retorno de Charles de Gaulle em vista da crise econômica, política e militar que acontecia devido à Guerra de Independência da Argélia e conflitos no Canal de Suez. Após tentar conter por via militar a independência da Argélia e falhar, em 1962, ele garante a liberdade do país, após a maioria da população argelina votar em referendo pela independência da Argélia. Entretanto, ao garantir a independência da Argélia, Charles de Gaulle angariou diversos inimigos. São oficiais e civis que se veem descontentes com os rumos que o país tem tomado e que organizam diversas frentes que têm por objetivo matar de Gaulle. A organização do exército secreto tem uma data estabelecida:
22 de agosto de 1962. O atentado foi muito bem planejado e executado. O presidente se dirigia ao aeroporto com 2 carros e 4 batedores de motocicleta. Trafegando pela rodovia nacional, ainda nos subúrbios da cidade de Paris, um homem acena com um jornal e um atirador passa a alvejar os pneus dos carros. E então, atirando em fogo cruzado, diversos outros atiradores armados com metralhadora alvejaram o carro onde estava o presidente Charles de Gaulle. Era um plano que não poderia falhar. Porém, o motorista, num lapso de esperteza, acelera o carro o máximo que poderia. E o carro do presidente escapa, com somente um pneu atingido. O presidente e sua esposa se mantêm abaixados dentro do carro e sobrevivem à forte rajada de balas. Os conspiradores conseguem escapar. Entretanto, 48 horas depois, um deles é preso e abre o bico. Ele confessa a participação de diversas figuras importantes do exército. Muitos homens são presos e condenados à morte. Alguns são perdoados por de Gaulle e outros sequer foram encontrados. Apesar de ter sofrido diversos outros atentados contra sua vida, o general e presidente conseguiu sobreviver e morreu em sua cama aos 80 anos. Para descobrir mais atentados políticos que mudaram a história e deram errado, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos da série. Deixe o seu joinha e os seus comentários aqui embaixo com críticas, sugestões e dúvidas. Não se esqueça de procurar a página no Facebook, facebook.com/canal Ulisses MRF.